E eu vou falar nessa noite fazendo uma pergunta. Quem ou onde está o seu Deus, irmãos? Você tem um Deus, amém? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Esta será a pergunta, e nós vamos usar um texto. Tudo bem, Rebeca Nolasco, agora eu estou vendo as projeções. Que legal. Eu vou usar um texto que eu não passei para você, que está no livro de Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15 e o verso 3. Vai ser o texto que nós vamos usar. Então, Provérbios, capítulo 15 e o versículo 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, você já viu a resposta para a pergunta. Aonde está o seu Deus? O nosso Deus. À luz do que a palavra de Deus traz, é que Ele está em todo lugar. Conta-se que, certa vez, um indivíduo infiel, um indivíduo que não amava a Deus, ele estava observando os crentes entrando, saindo das igrejas, lendo a Bíblia, portando a Bíblia debaixo de braço. E um domingo ele resolveu questionar os crentes. Num domingo, quando o culto terminou, as pessoas estavam saindo e um menininho com a sua Bíblia também estava saindo. E aí ele chegou e falou: menininho, vem cá. Me diz, onde está o teu Deus, meu filho? Se você me disser onde está o teu Deus, eu vou te dar um presente. Mostre-me o seu Deus e eu vou te dar um presente. Aí o menininho, presente, Deus. E agora? O que é que eu vou falar para ele? Ele quer para mostrá-lo. Aí o menininho, humildemente, olhou para ele e devolveu a pergunta, dizendo para ele: mostra-me aonde ele não está e eu lhe darei 2 presentes. Que menino sabido, hein? Tinha brincado de crente que não ia dar essa resposta, não. Mas o menininho falou: mostra-me aonde ele não está, que eu vou te dar 2 presentes. Ou seja, Deus está em todo lugar. Bem que a Bíblia já nos diz, em 1 Coríntios 1, 27, Deus, Ele escolhe coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Aquele homem achou que haveria de humilhar aquela criancinha, colocando diante dele um peso para a mente e o coração. Mas Deus usa uma criança indefesa, diga-se de passagem, para colocar os pontos nos is na cabeça de um marmanjo. Deus, Ele é fiel quando diz na sua palavra, em Mateus 21, 16, que da boca das criancinhas e dos que mamam, tiraste o perfeito louvor. Irmãos, nós precisamos saber onde está o nosso Deus. Isto é libertador. Além de saber quem é o seu Deus, você precisa saber onde Ele está. Nós temos um texto clássico para pensar, que é o Salmo 139. Nos dá uma resposta clara, inconfundível, de onde está o nosso Deus. Deus, Ele está em todo lugar. Não há no céu, não há na terra, um lugar onde Ele não esteja. Não há no ar, não há no mar, não há em canto nenhum onde o Senhor não esteja. Nem a cidade mais longínqua do globo
nem na Europa, nem na Ásia, nem na África. Não há um lugar, meu irmão, onde Deus não esteja. O Senhor está presente em todo lugar. Dobre o seu joelho, tranque a porta do seu quarto, Ele estará lá com você. Sabe, meus irmãos, você pode subir ao topo da montanha mais alta. Lá, Ele está também. Você talvez possa navegar pelos oceanos todos. Talvez lugar onde ainda um ser humano não pisou. Lá, Deus está também. Meu irmão, isto é libertador. Deus está perto de nós, vendo. Isto é maravilhoso. Porque até o que nós estamos vendo, Ele está presente nisto. E isto precisa, de alguma forma, trazer à nossa memória que se o que eu vejo me faz pecar, ainda que ninguém esteja vendo, Ele está vendo, Ele está ali, Ele está nos ouvindo, Ele está nos observando, Ele conhece, meu irmão, minha amada irmã, cada ação, cada ato, cada palavra, cada sussurro, cada olhar. Ele conhece cada motivo do seu coração, todos os seus segredos. Ele conhece. Inclusive até aqueles que a gente não quer que ninguém saiba. Ele conhece. Isso para nós, irmãos, precisava ser motivo de grande alegria. Precisava ser motivo de nós expressarmos louvor ao Senhor. Percebe o que Jó vai dizer aqui? Em 34, 21 e 22. Jó diz assim: os seus olhos vigiam os caminhos do homem, e ele observa todos os seus passos. Não há trevas, nem densas trevas, onde se possam esconder os malfeitores. Deus, Ele está em todo lugar. Não há, irmãos, absolutamente um lugar onde você possa se esconder dEle. Por mais que você pense o que pense, num quarto escuro da sua casa, sem luz, sem janela, Ele está lá te ouvindo, Ele está lá te observando. Isso precisa ser um encorajamento para nós não nos desesperarmos por nada, porque Ele conhece tudo aquilo que está acontecendo conosco. Repara, Jeremias 32, 19, está escrito assim: grandes são os teus propósitos e poderosas tuas obras, os teus olhos estão abertos para todos os caminhos dos homens. Tu retribuis a cada um segundo a sua conduta e segundo as suas obras. Meu irmão, esse é o Deus da qual nós servimos. Esse é o Deus da qual eu e você precisa estar ciente que Ele está em todos os nossos movimentos. Talvez, já que hoje é dia de pastor, eu vou usar alguma ilustração de pastor. Contaram para mim que certa vez, numa determinada igreja, uns irmãos se reuniram para falar a despeito da vida do pastor. Só que não convidaram o pastor para a reunião. Não convidaram o pastor para a reunião. Só que fizeram a reunião, Mirinha, numa porta fechada, numa casa, numa sala, porta fechada, conversando acerca da vida do pastor. E o Espírito Santo, que é Deus, diz o pastor simplesmente em seu coração: vai visitar a casa fulana de tal. Lá tal pastor, chegou lá, humildemente ele percebeu que estavam falando acerca dele, ele ficou na porta, ouvindo a conversa. Quando a conversa chegou no ápice de
descanso, ele bateu, ele entrou e ele disse: continuem conversando, eu me atrasei para a reunião. Deus sabe do que a gente arquiteta, ainda que o pastor não esteja lá. E Deus revela as coisas para o pastor. Porque Jeremias diz que Deus daria pastores à sua igreja. Percebe que Deus sabe das coisas. Não há um caminho assombroso que um ímpio possa esconder para se livrar da ira do Senhor. Meu irmão, a falta desta consciência faz com que o homem ele tenha a visão errada de Deus, da igreja e do céu. Os homens, irmãos, eles são imprudentes e perversos, porque eles não acreditam que Deus está em todos os lugares. Já diria o salmista, os homens fazem coisas que não fariam se tivessem em consciência, Andréia, que Deus está lhes olhando. Talvez muitos cristãos fazem o que fazem porque não creem que Deus está observando. E que, como diz aqui Jeremias, Ele vai ajustar a conta e vai retribuir cada um segundo as suas obras. Por vezes o cristão ele esquece disso. Percebe aqui o Salmo 94, do 7 a 10, vai dizer algo assim. Como que aqueles que fazem as barbaridades achando que Deus não está vendo? Sabe qual é a consciência desse povo? Diz aqui o salmista: o Senhor não vê. Eles dizem: o Deus de Israel não se importa. Pensem melhor, tolos. Ou seja, o salmista está dizendo que é tolo todo aquele que faz as coisas achando que Deus não está vendo. Achando que Deus não está presente. Achando que para que Deus esteja presente, você precisa dar a Ele a oportunidade de estar presente. Ele diz assim: quando vocês insensatos entenderão? Acaso é surdo aquele que fez o ouvido? É cego aquele que formou os olhos? Aquele que castiga as nações não o castigará? Aquele que sabe, que tudo sabe, não sabe o que vocês fazem? Meu irmão, nosso Deus, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele ouve tudo. Isso para nós precisava ser encorajador, para não nos permitir fazer besteiras, não nos permitir dizer palavras frívolas, não nos permitir fazer associações indecentes, porque Deus vê tudo, ouve tudo, e no final das contas, todos nós haveremos de prestar contas com Ele. Por mais que seja difícil nós entendermos esta doutrina da onisciência e onipresença do Senhor, porque nós somos limitados, e nós por vezes nos relacionamos com Deus a partir da nossa limitação. Como você, na sua mente pensa, se eu entrar num quarto, fechar a porta, e estar ali falando, ninguém vai ouvir, e você acha que Deus também é assim. E nós queremos lidar com Ele nessa. Dizemos, só na hora que eu dobrar o meu joelho e dizer, Senhor, aí você acha que agora Ele está te ouvindo. Por isso as pessoas fazem o que fazem da forma que fazem, porque lhes falta a consciência de Deus. Um Deus onisciente, onipresente. Meu irmão, entender isso nos encoraja a viver a nossa vida sob o olhar de Deus. Sabe, já diria um pastor, quando você desejar pecar, não olhe para frente, não olhe para trás, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, procurando alguém para saber se estão te vendo ou te observando. Mas quando você for pecar, olhe para cima, porque Ele está
com certeza te observando. Esse é o nosso Deus, irmãos. Chega o livro de Gênesis, capítulo 16, o versículo 13, vai dizer: tu és o Deus que me vê. Meu irmão, que maravilha entender que nós temos um Deus que nos vê. O nosso Deus, Ele não pede informação a nosso respeito. O nosso Deus, Ele não é informado pelas nossas orações a nosso respeito. O nosso Deus nos vê, Ele nos conhece e Ele tem propósito, planos a nosso respeito. E eu quero pensar nesta noite com vocês sobre o que influencia o nosso pensamento de que Deus nos vê. O que deve influenciar? Primeiro, o pensamento da presença de Deus é um forte chamado à humildade. Saber que o olho que tudo vê está sobre mim, me leva a uma postura de humildade. Meu irmão, você já parou para analisar e pensar que aquele que te deu olho, ele te deu olho porque ele observava antes? Você já parou para analisar que esse que tudo vê, quantas coisas ele tem visto em nós que lhe agrada ou não lhe agrada? Precisa nos levar a pensar: quanto de nós, ou quanto de nós, em nós, o que aparentamos ser, é de verdade nós? Sabe, nós precisamos, irmãos, perceber nas pequenas situações da nossa vida, quanto daquilo que nós transparecemos é verdade sobre nós. Porque nós precisamos ter isso em mente, porque Deus, Ele vê, não o que nós aparentamos ser para as pessoas, Deus vê quem nós somos de verdade. E isso precisa nos encorajar a sermos quem somos de verdade diante de Deus, independentemente da posição que nós ocupamos. Ah, porque eu sou pastor. Ah, não, porque eu sou do PGM. Ah, porque eu sou professor de EBD. Ah, porque eu sou coordenador. Ah, porque eu sou... Quanto disso tudo é verdade acerca de você, com a sua fé, com Deus? E quanto de tudo isso é só mentira, só aparência? Olha só o que Samuel primeiro vai dizer para nós, versículo 16 e versículo 7. Isso é muito sério. E é isso que a humildade precisa gerar isso em nós. Olha só, o Senhor disse ao profeta Samuel: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O homem nem sempre vê, essa é bem a verdade. O homem nem sempre vê. O homem, ele vê por conveniência, por influência. Mas Deus não. Deus não nos vê por influência, Deus não nos vê por conveniência, Deus nos vê em essência. O olhar do Senhor está sobre nós, manhã, tarde, noite, madrugada. Eu não sei o que Mirinha faz de meia-noite até 6 da manhã. Ela vai me dizer: dormir, pastor, dormir. Muito bem, Mirinha, dormir, descansar a saúde. Isso é bastante importante. Mas percebe que eu não estou lá vendo Mirinha, mas o nosso Deus está. Isso para ela é confortante, porque ela sabe que ela vai dormir em paz, porque os olhos do Senhor estão sobre ela. Eu não sei o que a irmã Ingrid faz de meio-dia até 5 da tarde. Bem que ela pode dizer para mim: pastor, estou na escola. Legal, mas eu não estou lá para ver. Mas os olhos de Deus estão sobre ela. E isso é encorajador para ela, porque sabe que levante o que levantar, o olho do Senhor está sobre ela. Isso precisa gerar nela uma humildade.
Saber que se nós estamos de pé e se até aqui nós chegamos, nós podemos estar em paz, porque nosso Deus está com os olhos sobre nós. Eu não sei o que Rebeca Nolasco faz das 6 da manhã até as 12 horas. Irmã Edivonete talvez vai me dizer, dormir, pastor, dormir. Mas eu não sei, eu não estou lá. Mas ela pode talvez dormir em paz, porque sabe que os olhos do Senhor estão sobre ela. Isso precisa gerar em nós humildade, saber que a nossa vida não é nossa. Escreva isso no seu coração, por favor. A sua vida não é sua. Sabe, nenhum de nós, por mais espirituais que achamos ser, nós podemos dizer para Deus, eu não preciso da tua misericórdia. Eu não preciso do teu olhar. Eu dou conta de mim sozinho. Nenhum de nós. Porque nós somos limitados. Isso precisa gerar humildade no nosso coração. Saber que nós não sabemos de tudo. Que nós não podemos tudo. Nós não estamos em todo lugar. Bem que os pais gostariam de estar, né? Em todo lugar onde os filhos estão. E principalmente com uma voz bem assim, estridente no coração dos filhos. Quando percebe, fala, ai, vem pra cá. Mas não podemos estar em todos os lugares onde eles estarão. Mas o nosso Deus está. Aleluia. É por isso que nós precisamos confiar nesse Senhor. Segundo, o pensamento da presença de Deus, a consciência de que Ele nos vê, que Ele está conosco, é uma prova esmagadora da nossa necessidade de Jesus Cristo. Nós necessitamos de Jesus Cristo. Irmãos, que a esperança da salvação nós poderíamos ter sem que Jesus fosse o mediador. Percebe que saber que Jesus está em todos os lugares, que o Senhor está nos vendo, é claramente uma mensagem para dizer para cada um de nós, ei, você não é isso tudo que você acha que é. Você não é isso tudo, você precisa de um Salvador. Iguaí, nós precisamos de um Salvador. E sabe, Jesus, o nosso Senhor, diante dos olhos do nosso Senhor, nós olhamos para nós e percebemos que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Diante dos olhos do nosso Senhor, nós precisamos enxergar-nos imperfeitos. Por isso, a necessidade de um Salvador. É por isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo, há só um Deus, há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Percebe que a fonte pelo qual nós tenhamos o nosso pecado perdoado não está em nós, é o nosso Senhor Jesus. E Ele está em todo lugar para dizer para mim e para você, basta um arrependimento seu e eu mudo a sua vida. Nossa necessidade de Deus. Nem por mais piedoso que nós achemos ser, conseguimos entrar no céu com as nossas obras. Precisamos de Jesus. E Ele está conosco em todos os lugares, irmãos. Sem Cristo, sem a compreensão de que o Senhor está conosco todos os dias, meu irmão, a perspectiva da morte, do julgamento e da eternidade nos levaria ao desespero. Saber que haveria de morrer a morte eterna no inferno, meu irmão, é desesperador. Mas graças ao Senhor Deus, que nos deu Jesus, e conosco está, porque Ele disse que haveria de estar conosco todos os dias, o nosso Salvador, Ele alivia a tensão de uma eternidade sem Ele. Ele diz para nós, se nós perseverarmos até o fim, nós haveremos de ser salvos. Aleluia. Terceiro, deixa eu me correr aqui, porque eu tenho um bocado de negócio aqui para falar. A consciência e a influência da presença de Deus ensina, irmãos, sobre a loucura da hipocrisia na religião. Saber que Deus está, irmã Ana, com os olhares em nós, irmão Silvio, ensina que é loucura a hipocrisia. O que é isso? Dizer ser o que não é. Sabe,
é infantil as pessoas acharem que enquanto seu interior não estiver verdadeiramente transformado, eles podem agradar a Deus. Isto é puro da religião. Porque a religião é só estética. A religião é só exterior. A religião é veste dessa maneira. Coloca esse sapato, não pode estar de short. Porque senão, vai que Deus... Eu fico pensando, e se Deus chegar exatamente no dia que tu está tomando banho? Ou está tomando um banho de praia de mar, com sol? Ninguém vai de terno, de gravata para praia de mar. Quer dizer, ninguém, vírgula, né? Tem pessoas para todas as coisas, irmãos. Inclusive até ir para praia de terno. Mas se Jesus vier nesse momento, percebe que por vezes a religião tem sufocado você experimentar um real e verdadeiro cristianismo. Um cristianismo que transforma dentro primeiro e depois fora. Não se ocupa do fardamento da indumentária, por mais que ela é necessária, é válida, porque nós precisamos ter pudor. Um crente, ele precisa vestir como um crente. Mas nós não podemos apoiar nas nossas vestimentas para afirmar o nosso cristianismo. Sabe, olha o que Jesus ele fala aqui em Mateus 23, 27. Você pode colocar aí, Rebeca, no elástico. Olha o que Jesus fala, uma palavra dura sobre a hipocrisia religiosa, a carcaça sem conteúdo. Olha o que Jesus vai dizer, ai de vós. Jesus estava falando com religiosos, irmãos. Era com religiosos ele estava falando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e toda a imundícia. Percebe, irmãos, que o que te faz um cristiano, um real, verdadeiro, não é a roupa que você veste. Não é o... Eu ia falar o cargo, mas não existe cargo na igreja, irmãos. Não é o ministério que você serve que te faz um cristão exponencial. Não é, irmãos, o que você granjeia com a sua própria mão que te faz um cristão. Mas você, sendo um real cristão, você faz o que precisa ser feito para a glória daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então percebe, Jesus, os seus olhos estão sobre nós. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. As motivações pelas quais nós sentamos aqui nesse banco. Ou ficamos em pé aqui, ou a Rebeca no elástico, no computador. Jesus sabe. Percebe que enganar os nossos companheiros, particularmente também, enganar o pastor é muito fácil. Porque ele não é onisciente, ele não é onipresente. Por isso que há uma máxima de pastor, tia Gleide, que as pessoas falam, né? O pastor na igreja é o último a saber as coisas, mas é o primeiro a ser cobrado das coisas. Exatamente porque ele não tem como saber todas as coisas. Então, por vezes, irmãos, nós achamos, não, estou enganando o pastor, porque o pastor só está me vendo no domingo, então durante a semana eu faço a minha vida como eu quiser, e ninguém, o irmão não está aqui, ninguém não está aqui, mas então eu quero te encorajar o seguinte, Deus está contigo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então descanse no Senhor, descanse na sua provisão, e não seja formatado pela religião, mas siga a Cristo verdadeiro pela sua palavra. Não pela influência, seus hábitos. Não, pela Bíblia. Olhe para a Bíblia. Olhe o que nós ensinamos sobre a Bíblia e aí, viva. Quarto, o pensamento da presença de Deus é um freio às restrições, à alienação para o pecado. Ou seja,
Saber que tem alguém me observando. Saber que de dia e de noite Ele está me observando. E saber que já tem um dia marcado para eu prestar conta da minha vida, precisa me ajudar a não gostar de pecar. A ideia de que Deus está sobre mim, os seus olhos em mim, precisa me ajudar a não pecar, irmãos. Sabe, bom, acredito, no coração dos pais, quando os filhos precisam sair de perto, e eles têm a convicção que os meninos são crentes mesmo, que não vão deixar Jesus. É a maior alegria que pode ter no coração de um pai, ou uma mãe. Mas sabe, hoje, você que tem filhos pequenos ainda, estão em sua casa, por favor, viva e ensina a eles que os olhos de Jesus estão sobre eles. Isso vai os ajudar a quando ganharem asas e partirem, não vão se desviar, porque eles sabem que Jesus está olhando cada um deles. Foi esta consciência que preservou José quando ele foi tentado por aquela mulher diferente. José, meu irmão, ele poderia ter pecado, porque o pai, a mãe não estavam lá, os irmãos de igreja não estavam lá. Ele poderia simplesmente ter pecado. Irmão, vocês se lembram? Não vou entrar nesse mérito, deixa para lá. Eu ia falar sobre as vestimentas do tempo antigo, mas eu não vou entrar nesse mérito. No outro dia eu explico sobre isso. Essa consciência, irmãos, de que Deus está me olhando em todo lugar, foi a consciência que preservou a serva de Naamã lá na casa dele. Também não tinha os irmãos da igreja, não tinha mãe, não tinha pai, não. Mas ela falou, olha, que eu conheço Deus. E o meu Deus, Ele opera poderosamente. Imagina, ela poderia dar mau testemunho lá, irmão. Estou chateado com Deus, me deixou vir para cá, para casa de Naamã. Não vou dar nem uma pontinha de conversa para Deus. Mas a consciência de que Deus estava vendo ela, e que as circunstâncias que ela pudesse estar passando não limitava o poder de Deus, ela disse, pode ir para lá que vai ser curado. Irmãos, então, a presença de Deus precisa nos ajudar, ou na verdade a consciência dela é um auxílio a nós não pecarmos. Inclinação da carne. Quinto, a presença do Senhor é um estímulo para nós buscarmos a verdadeira santidade. Saber que Deus está nos vendo sempre é um estímulo para nós buscarmos a verdadeira santidade. Foi esse o padrão de Enoque. Irmãos, Enoque vivia em um tempo agressivo. Enoque vivia em um tempo desafiador. Isso Judas escreve. Judas diz que Enoque vivia no meio de pessoas ímpias, que tinham obras ímpias e que as suas ações eram ímpias. E ainda assim a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi por Deus tomado. Então saber que Deus está com seus olhos em mim em todo o tempo, me faz, irmãos, desejar agradá-lo. Andar com Deus como Noé, ou como Abraão, como Enoque, é simplesmente desejar agradar a Deus. É com intencionalidade agradar a Deus. Então, eu vigio aonde eu vou. Eu vigio a forma com que eu falo. Eu vigio o que eu como. Eu vigio com quem eu me relaciono. Eu vigio em tudo, porque eu tenho a intenção de agradar aquele que tudo vê, inclusive a minha vida. Desejo me aproximar de Deus. A santidade, a santificação. Rapaz, a Rebeca não acho que está rápida demais. Ela botou o texto que eu falei que eu nem passei para ela a referência. Se a Rebeca, eu vou te falar uma coisa. Andar perto de Deus, Rebeca, faz isso. Andar perto de Deus, irmãos.
aproximar-nos do Senhor, desejar que cada passo nosso seja assim do Espírito Santo. Sabe, o verdadeiro cristão, ele deseja estar perto de Deus e perto do povo de Deus. O real cristão deseja estar no corpo, porque sabe que Jesus é a cabeça do corpo. Sexto, o pensamento, ou a influência que a presença de Deus, a consciência pode trazer em nós, é um conforto em tempo de calamidade pública e privada. Irmãos, o Salmo 93 nos descreve um cenário de catástrofe. E no final o salmista diz: mas tu, aleluia, mas tu, Senhor, é maior do que tudo isso. Salmo 90, olha só, gente. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. Meu irmão, não há calamidade pela qual você possa passar que os olhos do Senhor não estão sobre você e que o poder do Senhor não está sobre elas. Por mais aflição, o Senhor tem poder sobre estas calamidades da sua vida. É por isso que esta consciência me faz passar pelas provas dando glória a Deus. É animador nós sabermos, irmãos, que Deus está próximo de nós, que aquele que criou todas as coisas, que aquele da qual, com a sua voz, com a sua palavra, vem à existência o que não existe, Ele está perto de nós. Isto é confortador. Isto é maravilhoso. Mas vamos terminar. O sétimo. A consciência da presença de Deus é um forte consolo em tempo de provação privada. Irmãos, por vezes, nós podemos ser incompreendidos, nós podemos ser ignorados, expulsos da nossa casa, expulsos da nossa terra, expulsos da nossa igreja. Nós podemos simplesmente decepcionar com pessoas à nossa volta, pessoas que um dia demonstravam tanta alegria, tanto cuidado conosco, e de uma hora para outra, agora nós somos um estranho. Isso tudo pode de alguma forma gerar interiormente, privadamente, uma dor. Mas saiba de uma coisa: Deus está também neste momento com você. Aleluia. Como o irmão Clóvis orou aí, você pode estar passando com espinho. Mas saiba que mesmo com espinho, Deus está com você. Os seus olhos não saem de você um minuto, um segundo sequer. Então, irmãos, nós precisamos pensar desta maneira. Aonde está o nosso Deus? Ele está em tudo isso que eu falei. Ou seja, não há na sua vida, na sua família, uma única ocasião que Deus dormiu ou tosquenejou. Não há. Porque o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Legal essa palavra, irmão, tosqueneja. Lá na minha terra tem uma palavra mais bonita para essa aqui, ó, tosqueneja. Aqui em Iguaí, qual a palavra que é para tosqueneja, irmãos? Cochilar. Muito bem, cochilar. Lá na minha terra nós temos uma palavra mais bonita que cochilar. Lá na minha terra nós temos uma palavra chamada jonga. Mas linda, não? Fala sério. Linda, linda, jonga. Nosso Deus, Ele não jonga, irmão. Isso é maravilhoso. Saber que Ele está atento. Tudo em você, irmão. Tudo, tudo. Ele está. O olhar do Senhor está. Então, eu quero te encorajar.
Não se assuste com os dias que se aproximam. Não se assuste com as coisas que hão de acontecer. Quer seja, por exemplo, Ingrid e Rúbias, que os dias próximos de Eliseu voar está chegando. Não se assuste. Ou André e Marco, está se aproximando o dia que o Andrezinho vai ter que voar. Não se assuste. Iguaí, Ravi, já também vai voar. Cirleia, não se assuste. Gente, não se assuste. Meu Deus do céu, Radassa, meu Deus do céu. Não se assuste, irmãos. Não se assuste. Os olhos do Senhor estão sobre nós e os nossos. Ele não nos abandona, Ele não nos abandonou. Ele nunca nos deu motivo para desconfiar dEle. Por isso, meu irmão, onde está o nosso Deus? Ele está aqui conosco. E Ele está em todos os lugares. Isso precisa ser algo que incendeia o seu coração. Incendeia o seu coração. Da mesma forma que isso é algo para te motivar a desejar o céu, vigiando todo o passo seu, tudo em todos, vigia tudo em todos, irmãos, para que você descanse com o Senhor. Podemos então apelar a Deus com confiança, como Davi, Salmo 139, 23 e 24. Sabe o que Davi diz? Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa precisa ser a nossa oração quando temos na nossa mente que o nosso Deus está aqui presente. Aonde você estiver, lá fazendo a pizza, Iguaí e irmã Ana fazendo a pizza, o Senhor está lá. Irmão Lessa, lá nos caminhões com os bois, o Senhor está lá. Clóvis, no táxi, o Senhor está lá. Rebeca, nos queijos, o Senhor está lá. Irmãos, Deus está lá. Amigo Dilton, no mercado, Deus está lá. Meu irmão, peça a Ele, muda os meus caminhos maus, me coloca no caminho reto. Eu quero te agradar. Eu quero te agradar. Meu irmão, grande é esse mistério da onipresença do Senhor a nós. E todos verdadeiramente precisam desejar isto. E eu quero fazer algumas aplicações aqui para nós terminarmos e ir para casa. Primeiro, não descanse até sentir que Jesus Cristo está presente no seu coração. Não descanse, irmãos. Não tenha uma vida cristã superficial, por favor. Não se alimente só aos domingos. Não se alimente da experiência dos outros. Você tem, como diz o Clóvis na historinha do Joãozinho, você tem uma vaquinha. Pode tomar leite todo dia. Não precisa. Você tem aqui a palavra do Senhor para te nortear. Nós precisamos desejar sempre conhecer mais a Deus, a palavra de Deus. Por vezes a gente quer conhecer Deus indo atrás de pessoas que dizem assim, assim diz o Senhor. E muitas vezes essas pessoas só mentem, irmãos. Só mentem porque são inconvenientes. Ou na verdade, elas buscam conveniências próprias. Só dizem o que a Bíblia não diz. Para você ficar feliz e talvez pagar por isso. O povo está meio desnorteado nos nossos dias. A palavra está conosco, Deus deixou a palavra para nós. Nós precisamos meditar nela. Por isso, irmão, quando você quiser ouvir Deus, faz como John Piper. Leia a sua Bíblia em voz alta. E você vai ouvir Deus falar com você. Segunda aplicação. Tenha cuidado. Segunda aplicação, Rebeca Nolasco. Muito bem. Tenhamos cuidado para não termos visões errôneas sobre a real natureza e presença de Deus. Irmãos, Deus, Ele não é um vento, uma força que chega para arrepiar ninguém. Deus não é arrepio, irmãos. Deus é uma pessoa real,
Uma pessoa que quer estar conosco todos os dias. E nós precisamos desejar estar com Ele, mas Ele fala conosco pela palavra de Deus. Nós precisamos desejar ser mudados, transformados, acertados, assertivos em nossas escolhas e desejar que o Senhor venha. Deus está conosco. Não creia. Eu estou vendo Ele aí, eu estou vendo Ele lá. Pode parar com isso. Não existe isso, não. Eu fiquei preocupado certa vez, eu já falei para os irmãos. Fiquei muito preocupado, amigo Eliseu. Eu estava passando perto de um lugar, aqui em Iguaí, mano, foi aqui em Iguaí. E eu só ouvi, ele está na porta, ele está na porta, ele está na porta. Eu parei, olhei direitinho para a porta. Eu falei, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu não estou vendo ele na porta. Aí, vocês estão rindo porque não é vocês, né? Porque foi eu fiquei apavorado, porque o povo estava vendo e eu não estava vendo, tinha alguma coisa de errado nesse negócio. E aí, realmente, estava muito errado. Irmãos, nós precisamos conhecer um Cristo bíblico, cristocêntrico, nós precisamos ter uma vida cristã, apegada à palavra de Deus. Certa vez, pastor Cláudio Duarte disse que ele estava em uma igreja e as pessoas também estavam falando exatamente sobre isso. Só que ele foi um pouquinho mais ousado do que eu e ele chegou e perguntou para uma pessoa aonde ele estava mesmo, porque eu não vi, vocês estavam falando que ele estava vendo. E aí a pessoa falou, eu também não vi não, todo mundo estava falando que estava vendo, eu também estava gritando. Não vamos ser massa de manobra da maioria, por favor. Vamos ser pessoas. Paulo chega a dizer que a nossa fé precisa ser e o nosso culto racional. Por quê, irmãos? Deus está aqui. Então nós precisamos amar o Senhor.